Irmãos queridos, que privilégio é estar com vocês nesta data tão memorável dos 120 anos desta promissora igreja. Meu carinho ao pastor Roster, amigo pessoal, pelo convite para estar com vocês. Pastor Camargo, alegria também estar com o irmão, e eu espero que esta manhã seja um tempo de edificação, de ensino, de enlevo, para o seu, para o meu, para o nosso coração. Convido você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo 126. Salmo 126. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para considerarmos juntos esta passagem. Assim está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Eu quero tratar hoje sobre o tema restauração, clamor da igreja, obra de Deus. Estou certo disso, de que a minha vida, a sua vida, a nossa igreja, a nossa denominação, a Igreja Evangélica Brasileira, precisa de restauração. Não estamos sendo tudo aquilo que poderíamos ser, que Deus deseja que sejamos. E esse texto fala exatamente desta restauração. Este salmo é um salmo pós-cativeiro babilônico. Ele retrata a alegria do povo que, ao olhar para as lentes do retrovisor, rememora o grande feito de Deus, quebrando o jugo, despedaçando os grilhões e libertando o seu povo. Ao olhar para o passado, ele tem uma história de salvação, de libertação para contar. E você e eu que estamos aqui hoje temos também uma história para contar, do que Deus já fez na nossa vida. Mas quando ele olha para o presente, ele tem um desafio a enfrentar. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E você e eu hoje temos um desafio de recebermos de Deus a restauração. Mas quando ele olha para o futuro, ele tem um investimento a fazer. Há uma semeadura a ser feita, com lágrimas, mas com a promessa de voltarmos com alegria, trazendo abundantes feixes. Pois bem, queridos, eu convido vocês então para examinarmos este belíssimo salmo, salmo pós-cativeiro. E a primeira verdade que eu gostaria de olhar com vocês é essa perspectiva em relação ao passado, os versos 1, 2 e 3. Para deixar aqui a lição central: as maravilhas que Deus fez ontem devem nos levar a buscar a Deus ainda mais intensamente hoje. E a primeira coisa que eu penso quando eu olho para o passado, rememorando as bênçãos de Deus e sentindo necessidade de restauração hoje, é que embora nós sejamos uma igreja histórica,
e estamos numa das principais igrejas históricas desta nação, nós não vivemos apenas de história. Nós não moramos no passado. Nós não temos que ter apenas as lentes do retrovisor. Nós precisamos hoje subir nos ombros dos gigantes, ter a visão do farol alto, de contemplarmos horizontes mais largos. Nós não estamos aqui apenas para relembrar os feitos de Deus, gloriosos, estupendos, extraordinários, insólitos. Mas estamos aqui para, calçados no passado, almejarmos coisas maiores no presente e avançarmos com determinação rumo ao futuro. Quando esses irmãos olharam para o passado, vejam vocês que a intervenção de Deus foi tamanha, que foi maior que a expectativa deles. Confiram comigo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que significa isso? Se vocês observarem, o que está por trás desse texto foi a queda de Jerusalém. O cerco, o sítio, o encurralamento daquela cidade. E Nabucodonosor cercou-a de tal maneira que não entrava provisão, não podia sair ninguém. De repente a fome, implacável, começou a castigá-los dentro dos muros. Os filhos morriam e as mães comiam a carne dos próprios filhos para sobreviver. O desespero, a doença. Jeremias, que foi testemunha ocular desses fatos, disse no seu livro Lamentações, que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome. Os muros da cidade quebrados. O templo de Salomão, tão belo, tão majestoso, incendiado, queimado, arrasado. As crianças e os velhos pisoteados nas ruas como lama. Muitos passados ao fio da espada, uma chacina, um holocausto, um derramamento de sangue. Outros foram levados, prisioneiros, cativos para a Babilônia, no meio de outros deuses, num território de idolatria, de ocultismo e de feitiçaria. O Salmo 137 diz que quando eles lá chegaram, eles viveram a crise da desinstalação, estão onde não gostariam de estar. Perderam a sua bandeira, perderam a sua liberdade, perderam a sua terra, perderam o seu parentesco, perderam a sua religião, perderam todos os vínculos que os mantinham num passado glorioso. Quando eles chegaram lá, eles enfrentam a crise da apatia coletiva. Nós nos assentávamos, mas não para traçar um plano, mas não para sonhar a libertação, apenas para se render a esta apatia coletiva. E mais do que isso, vivia uma crise de melancolia, nós chorávamos. É o choro amargo do desespero, sem esperança. Eles viveram a crise da nostalgia, lembrando-nos de Sião. Estão voltando para o passado, morando no passado, sem perspectiva de futuro, estão entregues a uma mágoa incurável, dizendo o seguinte: ó filha da Babilônia, feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los numa pedra. Esse cativeiro foi doloroso, durou 70 anos. Mas agora Deus abre as portas da prisão, Deus rompe os grilhões da escravidão. E eles voltam à sua terra, e eles voltam ao seu território, e eles voltam ao seu culto, e eles voltam às suas liturgias, eles voltam aos seus cânticos, eles voltam ao seu passado glorioso. E então eles estão olhando e dizendo o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Isso foi maior do que nós podíamos jamais imaginar. Mas notem comigo, a intervenção de Deus produziu uma alegria
indizível. Olha o verso 2: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Irmãos, cada um de nós aqui, se pudesse rememorar a história da sua vida, a história da sua conversão, a história da sua salvação, a maneira como Jesus entrou na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, quebrando os grilhões, rompendo as peias, nos libertando, abrindo os nossos olhos, destampando os nossos ouvidos, transformando o nosso coração, mudando a nossa vida. Que história bonita! Que alegria gloriosa e bendita invadiu a nossa alma, que doçura tomou conta do nosso peito. Mas eles olham mais, e a intervenção de Deus traz impacto às nações, testemunho aos povos. Olha comigo o verso 2, parte B. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O milagre que Deus faz na nossa vida impacta as pessoas, reverbera entre as nações, ressoa para além das fronteiras nacionais. Mas quando eu olho esse texto, a intervenção de Deus gera um reconhecimento sincero. O verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esta igreja, como o reverendo Roster brevemente expôs para nós aqui, tem uma história tão bela, deixando marcas tão profundas na história, não só do presbiterianismo, mas da igreja evangélica nesta nação. E eu estou certo de que aqueles que são membros desta igreja, que conhecem um pouco da história desta igreja, e os nossos ilustres visitantes que estão conosco, e aqueles que nos acompanham hoje pelas redes sociais, hão de saber que esta igreja, ao longo desses 120 anos, foi verdadeiramente uma embaixada dos céus na terra, uma portadora da boa nova do evangelho à nação brasileira. Quantos milagres, quantas famílias alcançadas, quantas vidas transformadas, quantas providências generosas, quantas manifestações do seu poder na história deste rebanho. E hoje estamos aqui com a nossa alma desfraldada de alegria, com o nosso coração completamente cheio de júbilo para erguer aos céus esse tributo de louvor, esse gesto de gratidão, porque Deus fez coisas grandes. Aqui estamos para agradecer. Mas esse texto, irmãos, nos leva para a segunda realidade. Quando nós retornamos do passado e pousamos no presente. E no presente a realidade é outra. Olha comigo o verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Ele olha para o presente e ele percebe que a vida está seca, está árida. E aqui o ponto que eu chamo a atenção é que os lugares secos do agora podem ser fontes abundantes amanhã. E eu quero tirar do verso 4 5 lições para nós nesta manhã. A primeira delas é que um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Vida com Deus, meus irmãos, é uma experiência dinâmica. As vitórias de ontem não servem para hoje. As experiências do passado não são garantias de que no presente nós estamos vivendo as mesmas realidades. Alguém que foi uma pessoa cheia do Espírito Santo ontem pode estar vazia hoje. Alguém que foi de linha de frente, de vanguarda, hoje pode estar apático. Aquele que tinha o coração ardente de amor pelas almas, hoje pode estar completamente sem compaixão no coração. Aquela que foi alguém das vigílias de oração, das madrugadas com Deus, de colocar-se na brecha em favor da igreja, pode hoje ser um crítico da igreja. E nós precisamos entender esta realidade. O passado, as vitórias do ontem não são garantias de vitória hoje. Olha comigo a igreja de Éfeso, aquela igreja
das igrejas do Novo Testamento, pastor Rosta, talvez uma das que mais toca o meu coração, um grande avivamento. Paulo passa ali 3 anos, uma cidade que era uma metrópole de 300 mil habitantes, que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma cidade idólatra, uma cidade feiticeira, uma cidade de ocultismo, e Paulo chega ali, a idolatria é desarticulada, o ocultismo é desarticulado, a palavra de Deus prevalece, milagres extraordinários acontecem, igrejas são plantadas na província. Quando Paulo sai, depois de alguns anos, algumas décadas, o Senhor Jesus aparece a João na ilha de Patmos e manda cartas às igrejas. A primeira é exatamente a igreja de Éfeso. E o Senhor elogia que aquela igreja ainda era uma igreja ortodoxa, o Senhor elogia que aquela igreja ainda era uma igreja perseverante na tribulação, o Senhor elogia ainda pelos valores doutrinários e morais que ainda estavam presentes naquela igreja. Mas Jesus, eu tenho uma coisa contra ti, tu abandonaste o teu primeiro amor, perdeu o fervor, perdeu o brilho, perdeu o entusiasmo. Tinha luz na mente, mas não tinha mais fogo no coração. Oh, amados irmãos, nós precisamos entender esta verdade, que as vitórias dos 120 anos do passado não são garantias de vitória hoje. Ontem você andou cheio do Espírito, hoje você precisa ser cheio do Espírito Santo outra vez. Segunda coisa, nesse versículo 4, é que a sequidão do hoje não é motivo para desânimo, mas deve ser razão para um profundo clamor a Deus. Oh, amados irmãos, eu fico imaginando, olhando para a história bíblica, olhando para a história da igreja, que os grandes avivamentos nasceram do ventre da crise. É quando a igreja está passando por um momento difícil, é que os corações são compungidos a clamar como Isaías: ó, se fendesses os céus e descesses. É quando você está passando um momento difícil como Elias, é que você é encorajado a subir ao cume dos montes: Senhor, envie as torrentes restauradoras. É quando os discípulos estavam encurralados com medo dos judeus, é que Jesus, o Rei Jesus ressurreto, aparece para eles e diz para eles: olha, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entram no cenáculo e durante 10 dias, incessantemente, coletivamente, unanimemente, oram pela promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. É quando a Inglaterra estava vivendo o seu momento mais triste, de desânimo, pela influência deletéria do iluminismo ateísta, as igrejas vazias, os púlpitos descomprometidos. Quando os enciclopedistas diziam que a igreja seria banida da Inglaterra, é que Deus moveu o coração de estudantes de Oxford para orar por reavivamento. E numa das noites de vigília de oração, 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, naquela reunião de oração, os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu, e aqueles moços foram cheios do Espírito Santo, e a partir deles as igrejas se encheram com gente faminta de Deus, e o Evangelho adentrou naquela nação e restaurou aquela nação. A crise não é motivo de você ficar desanimado, a crise é motivo de você clamar por um grande reavivamento espiritual. Aconteceu isso no país de Gales, em 1904, com Evan Roberts, um adolescente. País dominado pelo jogo, pela bebedeira, pela prostituição. A história da nação muda quando um adolescente começa a clamar a Deus: oh meu Deus, dobra minha vida, oh meu Deus, dobra minha vida, oh meu Deus, dobra minha vida. Quando aquele adolescente convocou a sua congregação para orar, e dentro de uma semana havia uma multidão orando, e dentro de 6 meses tinha mais de 100 mil pessoas convertidas. Amados irmãos, nós não podemos desanimar, porque a crise do presente é uma realidade.
nós temos que clamar a Deus por uma intervenção soberana dEle. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Mas há uma terceira verdade aqui nesse versículo 4. A restauração, irmãos, é fruto da oração. Notem vocês que o versículo 4 é uma oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Nem na Bíblia, nem na história da igreja após Novo Testamento, você encontrará nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração. Por oração. Foi assim no Pentecoste. Quando Jesus disse para aqueles discípulos, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, talvez o último lugar que eles gostariam de ficar era Jerusalém. Até porque eram todos da Galileia. O único apóstolo que não era galileu era Judas Iscariotes. As mulheres que estavam lá no cenáculo vieram da Galileia. As mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Maria, seus filhos, eram da Galileia. Eles queriam fugir da Judéia, era um lugar de perseguição. Mas exatamente no território da crise é que eles deveriam se reunir, é que eles deveriam aguardar a promessa do Pai, é que eles deveriam orar e pedir o revestimento e o poder do Espírito Santo. E o Pentecoste veio em resposta à oração daquela igreja. Se você olha a vida pessoal de Jesus, ele, como homem perfeito, não abriu mão do poder e entendendo que o poder vem por meio da oração. É por isso que diz Lucas que ele estava orando quando lá no batismo os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu e o Pai falou: este é o meu filho amado. Ou tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. É nessa dependência que ele vai para o deserto, cheio do Espírito Santo. É nessa dependência que ele retorna para Nazaré, cheio do Espírito Santo. É nessa dependência que ele abre o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar, para libertar. Foi no poder do Espírito Santo que ele exerceu o seu ministério. E aprendendo com ele, os apóstolos viveram nessa dependência do Espírito Santo, em oração e pregação, mas no poder do Espírito Santo. Eu tive a bênção, meus irmãos, de visitar com alguns colegas, há alguns anos, a Coreia do Sul. E eu confesso, pastor Roster, que aquela viagem marcou muito a minha vida. Eu não sei se você já leu o Pentecoste Coreano, está em português, livro da nossa editora. Se você não leu, encorajo você a ler. Aqueles irmãos experimentaram um grande avivamento espiritual desde 1907. Você bem sabe que a Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou 161 anos. A Igreja Presbiteriana da Coreia é 28 anos mais nova que a Igreja Presbiteriana do Brasil. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, nós não somamos ainda 2 milhões de membros. Eles são mais de 10 milhões de membros. A Igreja Presbiteriana da Coreia representa 23% da população coreana, sul-coreana. A Igreja Presbiteriana da Coreia representa 75% de todos os evangélicos da Coreia. Só em Seul, eles têm mais de 10 mil igrejas presbiterianas. Visitamos igrejas de 5 mil, de 12 mil, de 18 mil, de 25 mil, de 33 mil, de 55 mil, de 82 mil membros. E ao perguntarmos em todas aquelas igrejas qual era o segredo do crescimento, da vitalidade da igreja, a resposta era unânime: oração, oração, oração. Abordei um dos pastores que tinha largado a sua docência num dos seminários para plantar uma igreja. Ele estava com uma igreja de 6 mil membros. Eu disse: vocês oram de madrugada? Porque essa é a cultura oriental. Eu disse: não, senhor, no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Nós fomos no seminário
1.860 alunos, na época o maior seminário presbiteriano do mundo. E o diretor do seminário nos disse o seguinte: aqui nós temos reunião de oração todo dia de madrugada, todo dia. E o aluno que faltar a 2 reuniões durante o ano, não sendo por motivo justo, é mandado embora porque não serve para ser pastor. Eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse no Brasil, eu acho que ia estar tudo fechado. Irmãos amados, se nós queremos restauração, reavivamento, nós não podemos prescindir de clamar: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Mas deixe compartilhar com vocês uma 4ª verdade desse versículo. A restauração é obra soberana de Deus. Olha o texto: restaura, Senhor. A igreja não tem poder de restaurar ela mesma. O pastor, por mais bem intencionado que ele seja, ele não pode realizar isso pelo seu esforço. A restauração da igreja não é uma decisão que o conselho da igreja se reúne ao redor de uma mesa, tomamos a decisão, vamos restaurar a igreja. Quem restaura é Deus. Essa é a obra dele. Só Ele pode soprar e arrancar as cinzas e inflamar as brasas e atirar um fogo santo no nosso coração. Só Ele pode fazer essa obra. É claro que à luz do que está escrito em Lucas capítulo 3, cabe-nos, como João Batista orientou, preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Os vales têm que ser aterrados, os montes têm que ser nivelados, os caminhos tortos têm que ser endireitados, os caminhos escabrosos têm que ser aplainados, mas quem faz essa obra é Deus. Avivamento é obra de Deus. Equivocam-se aquelas igrejas que botam a faixa na frente da igreja: hoje vai ter avivamento, hoje é a noite do avivamento. Não somos nós que temos a agenda do Espírito Santo. Ele é livre e Ele é soberano, Ele faz quando quer, onde quer, com quem quer, para o louvor da sua glória, mas você e eu precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Para mim, um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, e eu sei que é um dos textos prediletos do pastor desta igreja, Ezequiel capítulo 37, já escutei um brilhante sermão do pastor sobre esse texto, e Ezequiel está olhando um cenário muito triste, um vale de ossos secos, sequíssimos, e a ele foi feita uma pergunta: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E ele poderia responder pela lógica, pela razão, pela ciência: impossível, impossível. Mas a resposta dele foi de um homem de fé. Ele disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Se Tu quiseres, eles podem reviver. Se Tu soprares neles, eles podem reviver. Se Tu te manifestares milagrosamente, eles podem reviver. Que esperança para nós, irmãos. Que esperança para nós. De você olhar um crente apático, e ele pode ser cheio do Espírito Santo. Se olhar para alguém que está ali, sem brilho nenhum, sem fogo no coração, de repente a alma dele incendiar. Aquele que não sabe o que é ter deleite na oração, de repente ter prazer na oração. Aquele que é um agente secreto do reino de Deus, de repente se levanta para ser uma testemunha eficaz do Evangelho de Cristo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Mas há uma quinta verdade que eu gostaria de explorar ainda no versículo 4. É que a restauração, irmãos, não é apenas obra soberana de Deus, mas a restauração é um milagre de Deus. Olha o que está escrito: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb.
Acho que todos vocês sabem que o Negueb é o maior deserto da Judéia. Eu acho que vocês sabem que no mapa de Israel você tem a Galileia, você tem a parte central e você tem a parte do sul, que é a Judéia. Praticamente toda a Judéia é deserto. Jerusalém está dentro de um deserto. E naquela região chove quase nada. São 11 meses sem uma gota d'água, de chuva. Mas quando vem um período de chuva, o período invernal, acontece um fenômeno ali glorioso. Você caminha por meio daqueles montes e vales, de repente você olha e parece que você vê um rego, como se fosse o leito seco de um rio. De repente, eu já vi isto, nas vezes que estive lá, algumas vezes, começa a descer, como se fosse uma cachoeira, uma enxurrada copiosa, caudalosa, rasgando as entranhas daquelas areias escaldantes. E por onde aquelas águas vão passando e rasgando as areias do deserto, ali vai florescendo, vai frutificando, tem os vadios, formam os oásis, tem vida, tem fruto. O que o salmista está dizendo: Senhor Deus, a minha vida está seca como um deserto. Faz esse milagre, Senhor. Derrama as torrentes do teu Espírito. Traz as chuvas do céu. Invade a minha alma com essas torrentes do Espírito Santo, para que esse deserto floresça, Senhor. Oh, amados, às vezes você olha para a igreja de Deus, em tantos lugares, você olha: meu Senhor, cadê vida? Cadê viço? Cadê fruto? Cadê beleza? Cadê entusiasmo? E é hora da gente orar: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Mas eu quero concluir, porque esse salmo tem uma perspectiva do passado, versos 1 a 3, tem a perspectiva do presente, verso 4, mas tem a perspectiva do futuro, versos 5 e 6. E no futuro a lição central é essa: a semeadura com lágrimas é o prelúdio certo de uma colheita abundante no futuro. Veja você comigo o que está escrito aí: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E eu quero destacar 4 coisas. Primeiro, é preciso regar o solo com as lágrimas. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amados irmãos, é tempo de semear. São Paulo é uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes. Eu sei que você sabe disso. E eu sei que se Deus se agradar de nós e soprar sobre nós, esses bancos serão muito poucos, essas paredes são muito estreitas. E eu sei que Deus há de levar essa igreja além das suas fronteiras. Mas às vezes a semeadura no começo é difícil. O solo é tão duro que você precisa regá-lo com as lágrimas. Talvez a igreja evangélica brasileira, talvez a unida, por que não? Precisa retomar a agenda do evangelismo das lágrimas. Às vezes nós temos que falar de Cristo com o coração seco demais, com os olhos enxutos demais. Certa feita, William Buff, o Exército da Salvação, enviou alguns evangelistas, missionários para um campo. Depois de algum tempo lá, eles responderam, mandaram uma carta dizendo o seguinte: olha, nós queremos sair desse campo, aqui é muito difícil, não converte ninguém, muito hostil, muita oposição, muita frieza, muita indiferença, nos tire daqui. Já tentamos todos os métodos, não conseguimos nada. William Buff escreveu de volta: já experimentaram tudo? Agora então experimentem chorar. Experimentem chorar.
Richard Baxter disse que você deve pregar o evangelho como se você estivesse morrendo para alguém que está nas últimas, morrendo, com esse senso de urgência. Na Inglaterra do século XVIII, um pregador, naquele período da crise pré-avivamento, foi procurar um grande ator, Macready, que ajuntava multidões. E esse pregador, muito triste, muito abatido, com a falta de frutos e impacto do seu ministério, foi conversar com esse famoso ator. E disse: Macready, eu estou numa crise existencial. O que foi? Você prega uma fábula e as pessoas vêm ouvir você. Eu prego a verdade, ninguém quer me ouvir. Macready disse o seguinte: é simples entender isso. É que eu prego a minha fábula como se fosse verdade. E você prega a sua verdade como se fosse fábula. Será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que fazemos? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Agora, note em segundo lugar, que essa semeadura é dinâmica. O verso 5 diz, olhem comigo, verso 6, quem sai andando e chorando. Entendo, a pastor Rosta, pastor Camargo, que essa expressão retrata para mim que evangelismo não é programação, é estilo de vida. Não é o dia da semana, quinta-feira, 20 horas é o dia do evangelismo da igreja. Pode até ser, mas não pode se limitar a isso. Enquanto você sai, enquanto você entra no Uber, enquanto você entra no táxi, enquanto você entra na farmácia, no supermercado, é quando você vai para a escola, é quando você vai para a faculdade, é quando você entra no seu escritório para trabalhar, é quando você viaja, é quando você tira férias, é a dinâmica da vida. Isso tem que estar no nosso coração, isso tem que ser a bandeira que tremula constantemente na nossa alma. Mas em terceiro lugar, é preciso pregar aos olhos e aos ouvidos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Eu não sei quantos já leram alguma coisa de Vieira. Antônio Vieira foi um padre que viveu no Brasil no século XVII. Não subscrevo de forma nenhuma a sua teologia, e nem recomendo, claro. Entretanto, ele tinha alguns sermões que eram quase eminentemente evangélicos. Dentre eles, o 60º, seu mais importante, mais conhecido sermão, naquela parábola do semeador. E ele levanta uma questão interessante ali. Por que a boa semente produziu a 30, 60 e a 100 por 1 e hoje não está produzindo nem a 1%? Se você somar os sermões pregados no Brasil, não dá uma conversão por sermão. Poucos dias, pastor Rosta, um pastor me ligou chorando, disse: pastor Hernandes, a minha denominação, estou falando aqui do Brasil, a minha denominação não batizou um crente por igreja por ano, em média. E ele levanta a pergunta: por quê? Será que Deus não está mais interessado em salvar? Será que a mão de Deus está encolhida? Será que os ouvidos de Deus estão surdos? Será que essa palavra é menos poderosa? Será que as pessoas são mais pecadoras do que outrora, hoje, do que outrora? E ele levanta uma questão curiosíssima, ele diz: o problema é que o semeador não semeia com a boca, ele semeia com as mãos.
O problema é que as pessoas escutam de nós hoje belos discursos, mas não veem em nós vida. O problema é que as pessoas apenas escutam-nos, mas não veem em nós poder. E às vezes nós pregamos com ortodoxia irretocável, mas falta-nos o azeite, falta-nos o óleo, falta-nos o poder do Espírito Santo de Deus. Quando você lê as Escrituras, normalmente o Novo Testamento, você vai perceber que a pregação vem acompanhada de poder. O Evangelho é poder, o reino de Deus é poder, e o homem para pregar, a mulher tem que estar cheio do poder. E nós precisamos entender outra coisa, há uma conectividade entre púlpito e banco. Alguém já disse, foi E.M. Bounds quem disse isso, púlpitos vazios de oração fazem púlpito sem poder. Não é apenas o pastor que tem um compromisso de pregar, ele tem um compromisso de pregar, e a igreja tem um compromisso de orar por ele, para que Deus o revista com poder. Quando perguntaram para Charles Haddon Spurgeon qual o segredo do seu ministério de 12 mil pessoas ouvindo você, domingo após domingo, falou, a usina de poder da igreja. A igreja comprometida em oração, a igreja assistindo o pastor em oração, a igreja colocando a vida do pastor nas mãos de Deus. Enquanto ele pregava, debaixo do púlpito, tinha um grupo clamando a Deus e chorando. Deus dá poder ao pastor, Deus reveste o pastor, Deus capacita o pastor com o poder do teu Espírito. Oh, amados irmãos, se nós queremos ver dias melhores e mais venturosos na história desta igreja, desde os melhores dias do passado, nós precisamos engajar-nos todos neste compromisso de orar, para pregarmos aos ouvidos e pregarmos aos olhos. Mas, amados, em último lugar, eu gostaria de deixar com vocês a promessa do texto. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará não chorando mais, mas com júbilo. Não de mãos vazias, mas trazendo os seus feixes. Que promessa maravilhosa. Às vezes a semeadura pode ser solitária. Pode ser com lágrimas, mas a volta talvez seja coletiva. Não com choro mais, mas com grande alegria. Não de mãos vazias, mas trazendo os seus feixes. Porque esta palavra é poderosa. Esta palavra é viva. Esta palavra despede chamas de fogo. Esta palavra faz tremer o deserto. Esta palavra não volta vazia para Deus. Então eu quero conclamar você, meu amado, aqueles que nos assistem, a sairmos, a semearmos, a chorarmos. E temos uma promessa. A colheita é certa, a colheita é abundante, a colheita é jubilosa. A minha oração, meus amados, é que o melhor daquilo que a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo já experimentou nesses 120 anos, sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer nesta igreja e através desta igreja daqui para frente. Parabéns, igreja, que Deus abençoe a todos.